Presidente Lula está com pneumonia e adia a viagem à China. Juiz abre sigilo do processo de investigações do possível atentado contra o senador Sérgio Moro. Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro devolve joias e armas que recebeu de presente. Presidente da Câmara quer esforço concentrado para votar MPs de Bolsonaro e deixar as de Lula para depois. Metroviários de São Paulo aceitam proposta e suspendem greve que deixou 3 milhões de pessoas sem transporte. ONU acusa a Rússia e Ucrânia de cometerem crimes de guerra pela morte de civis. Moradores de favelas vão ajudar técnicos do IBGE a terminar o censo deste ano. E os benefícios do contato com cavalos para o tratamento de vários tipos de doença. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula está com pneumonia leve e por isso adiou o embarque para a China. O médico pessoal do presidente Roberto Calil Filho foi hoje ao Palácio da Alvorada examinar Lula e disse que ele está bem. O adiamento da viagem do presidente Lula à China é de 24 horas. Inicialmente, o embarque seria realizado no sábado e agora deve ser no domingo. Na noite de quinta-feira, o presidente Lula foi a um hospital particular aqui do Distrito Federal e foi diagnosticado com pneumonia leve. Por isso, o médico recomendou o cancelamento da agenda desta sexta-feira e o adiamento da viagem. Vale salientar que Lula descumpriu essa recomendação em parte, pois manteve na agenda uma reunião com ministros e líderes do Congresso no Palácio da Alvorada. Na China, Lula terá uma série de compromissos, mas o mais importante, certamente, é o encontro com o presidente Xi Jinping. Esta reunião está marcada para terça-feira. Portanto, o adiamento da viagem, em tese, não prejudicará a reunião. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai voltar ao Brasil na próxima quinta-feira. A notícia foi confirmada hoje pelo presidente do PL, que é o partido ao qual o ex-presidente está afiliado. Valdemar Costa Neto informou através das redes sociais que o Bolsonaro deverá percorrer o país ao lado da esposa Michele para impulsionar os votos no PL, nas eleições municipais do ano que vem. E a defesa do ex-presidente Bolsonaro entregou hoje de manhã as joias e as armas que ele recebeu de presente. Para cumprir uma determinação do Tribunal de Contas da União, o advogado Paulo Cunha Bueno foi a uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília e devolveu o conjunto de joias masculinas que estavam com Bolsonaro. O kit é formado por um relógio, uma caneta, um anel, abotoaduras e um tipo de rosário, avaliados em R$400 mil. Pouco depois, o advogado foi à Polícia Federal, acompanhado pelo subtenente do Exército, Osmar Crivellati, e entregou um fuzil e uma pistola, que o ex-presidente recebeu de presente dos Emirados Árabes em 2019. O mesmo aconteceria com um conjunto feminino de joias que estavam na mochila de um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Mais um presente da Arábia Saudita, que no caso seria para Michele Bolsonaro. O conjunto, avaliado em R$16,5 milhões foi apreendido pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Tudo foi apreendido porque não foi declarado como sendo presente para o governo brasileiro. A ex-presidente Dilma Rousseff foi confirmada hoje como nova presidente do Banco do BRICS. A aprovação foi dada depois de uma sabatina feita por economistas dos países que formam o grupo de emergentes, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ex-presidente vai ganhar R$220 mil por mês. A posse no banco, que tem sede em Xangai, na China, está marcada para a próxima quarta-feira. Dilma Rousseff vai viajar junto com a comitiva do presidente Lula ao país.
O caso do possível atentado ao senador Sérgio Moro segue tendo novos desdobramentos. Nesta sexta-feira, a Justiça atendeu a um pedido da Polícia Federal e retirou o sigilo da decisão que autorizou a prisão dos suspeitos de planejar o ataque. A decisão foi tomada pela juíza Gabriela Hart, da 9ª Vara Federal de Curitiba. Dessa forma, a retirada do sigilo fez com que os detalhes dos preparativos para os possíveis ataques viessem a público, como os códigos usados pelos criminosos e o financiamento da empreitada. Como divulgado, os bandidos se utilizavam de termos específicos, como foi possível ser analisado em mensagens de celular. Entre eles, o nome do ex-juiz e senador que era tratado como Tóquio. Já a localização de onde eles ficariam em cativeiro, como apurado pela Polícia Federal, era codificado como México. Outro alvo dos planos era o promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gacchia, que desde o começo dos anos 2000 investiga a facção. Pelas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, criticou a decisão da juíza. O ministro disse que, com a decisão, a juíza expõe as investigações e, consequentemente, atrapalhando-as, já que as apurações seguem em curso e tratam de um tema sensível. Ainda de acordo com as apurações, a facção teve acesso a sistemas de segurança pública. Pelo menos 16 pessoas foram identificadas como participantes do esquema pela PF. A operação que apura o planejamento de ataques foi deflagrada na última quarta-feira e 9 pessoas foram presas por suspeitas de participarem do grupo. Os detidos integram uma facção criminosa que atua, inclusive, dentro de presídios e fora do país. A Prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, decretou na manhã de hoje situação de emergência devido aos efeitos das fortes chuvas que atingiram a região. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 27 mil moradores de 30 bairros diferentes foram atingidos pelo transbordamento de 7 igarapés pela enchente do Rio Acre. Até a última atualização, 60 famílias estavam desabrigadas, o que representa cerca de 270 pessoas. E veja a seguir, cartões de crédito foram os campeões de reclamações de consumidores no ano passado. E ainda, moradores de favelas vão ajudar técnicos do IBGE a terminar o censo deste ano. Para aumentar o índice de respostas ao censo 2022 nas comunidades brasileiras, vários moradores vão trabalhar como guias dos recenseadores. A iniciativa é uma parceria entre a Central Única das Favelas, o Data Favela e o IBGE. A primeira mobilização da ação nomeada de Favela no Mapa acontecerá amanhã em comunidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A intenção é que nas próximas semanas o projeto ocorra em outras favelas de diferentes regiões do país. Dados preliminares apontaram que menos de 10% dos moradores de favelas do Rio responderam aos recenseadores, o que se torna um problema, pois sem os dados necessários não é possível realizar investimentos nas comunidades, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde estão localizadas as favelas da Rocinha, Rio das Pedras e Jacarezinho. Juntas, elas contam com mais de 70 mil domicílios. Portanto, é importante saber a real situação dessas localidades, para dar um maior espaço para a criação de políticas públicas para as favelas. A iniciativa é considerada pelos organizadores uma forma de colocar os recenseadores em contato com o público e tornar a pesquisa mais informal, dando um lado a mais para o diálogo, tornando mais prático para convencer os moradores a responderem às perguntas. A prévia do índice oficial de inflação subiu menos em março. Fechou o mês em 0,69% contra 0,76% de fevereiro. O resultado foi provocado pela queda dos artigos para a residência. Todos os outros itens pesquisados subiram, principalmente os combustíveis. Segundo o IBGE, o acumulado dos últimos 12 meses está em 5,36%.
Um relatório divulgado hoje pelo governo apontou que no ano passado os serviços de cartões de crédito e débito no Brasil foram os campeões de reclamações de consumidores. Em 2022, foram contabilizadas 141.600 queixas relacionadas às modalidades de pagamento, uma alta de 7,6% frente a 2021. Desde 2019, a modalidade de pagamento apresenta o maior percentual de reclamação na plataforma do consumidor.gov.br. Naquele ano, as reclamações relacionadas a crédito, débito e cartão de loja correspondiam a 9,1% do total, percentual que subiu para 11% em 2022. Os bancos, as financeiras e administradoras de cartão receberam a maior parte das reclamações no ano passado, sendo a maioria relacionadas aos cartões de crédito, débito e loja. Há 3 anos, as instituições financeiras lideram o ranking. Em seguida estão as operadoras de telecomunicações, que lideravam a lista de 2016 até 2019, seguidas por transporte aéreo, comércio eletrônico e viagens, turismo e hospedagem. De qualquer forma, no relatório divulgado, o ranking de setores com maior percentual de reclamações ainda aparecem atrás das operadoras de telecomunicações e dos provedores de conteúdo e outros serviços de internet, quando se trata de resolutividade dos recursos apresentados pelos consumidores. Segundo a plataforma consumidor.gov.br, as financeiras resolvem 78,7% das reclamações e, em média, 77,4% das reclamações registradas no site são solucionadas pelas empresas participantes, que respondem às demandas em um prazo médio de 7 dias. Sem contar que o Índice Geral de Resolutividade está em trajetória de queda desde 2016. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, isso está relacionado ao aumento do número de empresas que aderiram ao programa. Pela primeira vez desde que a plataforma foi criada em 2014, o número de reclamações resolvidas apresentou queda de 10%, saindo de 1.430.000 em 2021 para 1.290.000 no ano passado. 127 novas empresas se cadastraram no consumidor.gov.br em 2022. Ao todo, 1.275 empreendimentos são adeptos da plataforma. E encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores acompanharam o cenário internacional, que voltou a ter um aumento da crise de confiança que atingiu o sistema bancário e fez o dólar fechar em queda nesta sexta-feira de 0,73%, cotado a R$ 5,25 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,92% ao 98.829 pontos. Os petroleiros realizaram manifestações em todo o país nesta sexta-feira. Apesar de conseguirem a troca da diretoria, eles reclamam da pauta principal, que é evitar a venda de ativos da empresa, o que significa privatização. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, os processos em andamento contrariam o que o presidente Lula prometeu durante a campanha eleitoral. Já o salário dos administradores da Petrobras poderá chegar a até R$ 165 mil. A proposta, que representa um reajuste de 44%, foi apresentada pelo Conselho de Administração da empresa. O percentual seria para compensar o índice oficial de inflação acumulado entre 2013 a 2022, que, segundo os conselheiros, não foi pago. A cada dia que passa, mais pessoas estão deixando de lado as profissões exercidas durante anos de carreira para fazer o que realmente gostam. A transição de profissões aumentou durante a pandemia e a tendência é crescer cada vez mais. Sempre que pode, esta consultora de beleza não perde a oportunidade de sentar e deliciar um gelato.
Frequentadora desde que o café abriu, a Thalita acostumou com o lugar aconchegante. Eu sempre falo que é um ambiente de paz, assim. Sempre quando estava muito corrido, muito estressante no serviço, eu sempre vim aqui para dar uma relaxadinha, para ficar bem calma, bem tranquila. A ideia do café surgiu quando a Gabriela teve a oportunidade de comprar este trailer há 1 ano e meio, quando ainda eram vividos os altos e baixos da contaminação pelo novo coronavírus. A empreendedora então deixou de lado a faculdade de radiologia e 1 ano de mestrado em medicina nuclear, que estava cursando no Instituto de Pesquisa Energética Nuclear da USP, para se dedicar então à culinária. Tudo começou com um sonho antigo, né? Eu sempre gostei de cozinhar e foi acontecendo, a gente foi arrumando o trailer, fui dando meu toquinho aqui. A ideia do guarda-chuva foi minha, ali tinha uma parreira de maracujá, o maracujá morreu. E eu não queria mais plantas ali, daí eu tive a ideia de colocar os guarda-chuvas. É um encanto que todo mundo que vem tira foto e cada detalhe é pensado em todo mundo que vem aqui. Não é apenas sobre empreender, a transição de empregos vai muito além. E a afetividade com a pandemia ficou ainda mais evidente em diversos setores do mercado de trabalho. Este administrador, acostumado com palestras e treinamento pessoal e empresarial, afirma que o despertar para esta condição aumentou durante os anos pandêmicos. Hoje, as pessoas querem mesmo sentir-se abraçadas na hora de consumir ou comprar qualquer tipo de produto. E esse contexto de criação, de inovação, até mesmo para manutenção de renda, acabou precisando ser pensado, discutido dentro de casa, no ambiente de trabalho, para que não pudesse perder renda. Então, houve sim um aumento grandioso nesse aspecto da criação de novos mercados, de novos negócios e houve um repensar daquilo que já estava funcionando, em função das várias restrições que nós tivemos ao longo dos últimos anos, não é? A partir de 2020 com a pandemia. Porém, as pessoas, cada vez que passam, elas têm essa necessidade de estarem ativas. E aí, de repente, elas estão num setor, numa área, num departamento e não se vê, então, ativas dessa forma. E aí acabam criando oportunidades. Mestre na arte de trançar, o trabalho com detalhes sempre esteve na vida profissional desta empresária. Antes de seguir apenas no ramo da fabricação de móveis, a Janete era instrumentadora cirúrgica. Por 10 anos levou ambos os trabalhos paralelamente. No princípio eu achei que eu ia sofrer muito, né, em deixar meu trabalho, que eu amava demais, e continuar empreendendo, porque na verdade eu tinha os dois. Aí eu continuei empreendendo e foi um pouco difícil, não foi fácil. Mas aí eu consegui muito trabalho aqui, eu consegui abandonar lá, o amor ficou para trás, aquele amor ficou para trás. E entre um café e outro, uma venda e outra, amizades nascem. E a verdade mesmo é de que, independente da profissão, da idade e das condições impostas pela sociedade, o que gostamos mesmo é de nos sentirmos abraçados. Por isso, nunca é tarde para ir em busca dos sonhos. Daqui para frente é só projetos, né? Só crescimento e aprendizado, né? Claro. Todas as pessoas que estão almejando uma mudança, que corram atrás do seu sonho, porque o sonho é a esperança da gente, né? Os homens têm 70% de chances a mais de morrer após perder a esposa. A informação é resultado de uma pesquisa realizada pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A perda de um parceiro é um período complicado para qualquer pessoa. Diversos estudos mostraram que o período de viuvez pode impactar na saúde durante muitos anos e causar distúrbios do sono, episódios depressivos, ansiedade, função imunológica prejudicada e saúde física geral comprometida. Esse estado tão comum foi batizado de efeito viuvez. De acordo com a pesquisa que analisou dados de quase 1 milhão de cidadãos dinamarqueses casados, os pesquisadores descobriram que os homens possuem 70% a mais de chances de morrer do que os que não perderam a parceira. No caso das mulheres, 27% são mais propensas à morte do que as que não se tornaram viúvas. Segundo estudiosos, a descoberta é surpreendente, pois aumenta o risco de morte em mais jovens que perderam suas esposas, já que o luto em uma idade menor é incomum.
Então, os viúvos de pouca idade criam um estresse a mais do que pessoas mais velhas, um período em que a morte já é mais esperada. O estudo também mostrou que é importante ter um círculo social próximo após a perda do seu parceiro, pois apesar do risco de morte aumentar durante o período de luto, a mortalidade diminui nas primeiras semanas, devido ao apoio social de familiares e amigos que provocam um efeito de acolhimento importante para a saúde mental da pessoa que sofre a perda. E a seguir, o presidente da Câmara quer esforço concentrado para votar MPs de Bolsonaro e deixar as de Lula para depois. E veja também, ONU acusa a Rússia e a Ucrânia de cometerem crimes de guerra pela morte de civis. Os presidentes da Câmara e do Senado estão disputando uma queda de braço. O motivo da briga é o andamento das medidas provisórias. Arthur Lira, que preside a Câmara, anunciou até um esforço concentrado para votar as MPs do ex-presidente Bolsonaro. As do presidente Lula, como a do Mais Médicos e do Minha Casa Minha Vida, ficariam para depois. Ministros e líderes do governo na Câmara e no Senado se reuniram no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira para discutir a tramitação de medidas provisórias que estão travadas no Congresso Nacional. O presidente Lula está com pneumonia leve, mas não cancelou a agenda para buscar uma solução para o problema. Medidas provisórias são propostas do governo federal que começam a valer assim que publicadas, mas precisam ser aprovadas pelos parlamentares num prazo de 120 dias. Caso contrário, perdem a validade. Durante a discussão na Câmara e no Senado, o texto pode ser alterado ou rejeitado. A tramitação da medida provisória no Congresso começa em uma comissão mista, mas durante a pandemia, um ato conjunto da mesa da Câmara e do Senado suspendeu de forma excepcional a obrigatoriedade da discussão da MP em comissão específica para agilizar a aprovação dos textos. Nesta sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a volta das comissões. E retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior. Antes disso, Arthur Lira, em uma coletiva à imprensa, escancarou a todos a tensão entre Câmara e Senado. Diferente de Pacheco, Lira não quer a volta das comissões mistas. Ele argumenta que as medidas provisórias devem ser discutidas direto no plenário, porque nas comissões a Câmara fica subrepresentada, e afirmou que o Senado age com truculência ao resolver sobre o tema de forma unilateral. A Câmara é casa iniciadora de projetos de lei, PECs, MPs, projeto de lei complementar, PLNs, tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora e não quer ser, quer ter protagonismo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou um esforço concentrado na semana que vem para votar 13 medidas provisórias que estão para vencer, todas elaboradas pelo governo Bolsonaro. Já as propostas do governo Lula ainda não têm data para serem discutidas. Dependem do fim do impasse entre Câmara e Senado e a oficialização do novo rito de tramitação das medidas provisórias. Entre os textos que estão parados no Congresso Nacional estão as medidas provisórias que recriam os programas Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos. Acabou a fila dos assessores parlamentares que ficaram 3 dias nos corredores da Assembleia Legislativa de São Paulo, esperando para entregar os pedidos de abertura de CPI. O deputado Eduardo Suplicy até tentou passar na frente, amparado no Estatuto do Idoso, mas não conseguiu. As comissões parlamentares de inquérito nada mais são do que investigações conduzidas pelo Poder Legislativo que transforma a própria Casa Parlamentar em comissão para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente sobre diversos assuntos, como denúncias de corrupção, por exemplo.
Mas na Assembleia Legislativa de São Paulo, o caso foi mais complexo. Isso porque só podem funcionar 5 CPIs por vez na casa e a criação delas ocorre de acordo com a ordem dos registros. Por isso, a fila na porta do plenário ganhou tanta importância. A protocolação das CPIs começava a partir das 9 horas da manhã e a confusão já começou antes. Um dos motivos para o debate entre os deputados estaduais é que Eduardo Suplicy, do PT, tentou usar o Estatuto do Idoso para pedir preferência na ordem de abertura de suas propostas por conta de sua idade. A manobra, porém, não prosperou e parlamentares da base de Tarcísio de Freitas conseguiram preencher o registro de todos os colegiados. Dessa forma, as 5 comissões registradas foram a CPI da Enel no ABC, protocolada pelo deputado Tiago Aurício, do PL, que irá apurar denúncias de problemas técnicos recorrentes na prestação de serviço de energia elétrica pela concessionária Enel na região metropolitana de São Paulo, inclusive no ABC. A segunda foi a CPI dos golpes do Pix, pelo deputado Itamar Borges, do MDB, com o foco na apuração das práticas de golpes envolvendo fraudes tanto por meio de transferências via Pix, quanto por clonagem de cartões de crédito e débito. Na sequência, a CPI protocolada foi a da transição de gênero, feita pelo deputado Gil Diniz, do PL. Ela vai apurar a conduta de um tratamento realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo para fazer a transição de gênero em crianças e adolescentes. A quarta foi a CPI dos deslizamentos de terras, proposta da deputada Fabiana Barroso, também do PL. Ela irá averiguar quais políticas públicas estão sendo promovidas e quais deveriam ter sido realizadas em relação a deslizamentos de terra em encostas e morros no estado. E, por fim, a CPI da epidemia de crack, criada pelo deputado Paulo Correia Júnior, do PSD. Por ela, poderá ser esclarecido a epidemia de crack na capital paulista, mas também em outras cidades do estado. Segundo a Alesp, as CPIs protocoladas ainda passarão por conferências para verificar se os pedidos cumprem todos os requisitos, como no mínimo 32 assinaturas entre os 94 deputados antes de sua abertura oficial. Caso não, as outras comissões passam à frente na fila. Com o conflito entre Rússia e Ucrânia atingindo estágios humanitários preocupantes, a ONU acusou nesta sexta-feira que os dois países estão fazendo execuções sumárias, ou seja, com a utilização de agentes do Estado. O relatório apresentado pela diretora da Missão de Monitoramento de Direitos Humanos na Ucrânia, Matilda Bogner, apontou que seus investigadores confirmaram milhares de baixas civis na invasão russa da Ucrânia, incluindo 21 pessoas mortas por forças russas em execuções ou ataques individuais. O escritório descobriu que pelo menos 5.987 civis foram mortos ou feridos entre o dia 1º de agosto de 2022 e 31 de janeiro de 2023. Segundo o relatório, armas explosivas indiscriminadas foram responsáveis por um grande número de baixas civis e seus números mostram que pelo menos 4 vezes mais baixas civis ocorreram em território controlado pela Ucrânia do que em áreas controladas pela Rússia. O documento relatou o desaparecimento ou detenção arbitrária de 214 ucranianos em território ocupado pela Rússia e 91 desses casos em áreas controladas pelo governo ucraniano. Mas a situação também atinge as crianças. Isso porque a Rússia não escondeu um programa pelo qual trouxe milhares de crianças ucranianas para o país, mas o apresenta como uma campanha humanitária para proteger órfãos e crianças abandonadas na zona de conflito.
Além disso, o relatório apresentou a execução sumária de 15 prisioneiros de guerra ucranianos e 25 prisioneiros de guerra russos, que a agência disse que podem constituir crimes de guerra. A situação parece ser um chumbo trocado, já que a Ucrânia e a Rússia se acusam mutuamente de maltratar prisioneiros de guerra desde que o presidente russo Vladimir Putin lançou a invasão há pouco mais de um ano. A crise que afeta a região parece que está muito longe de ser resolvida e, mesmo após isso, a recuperação da vida normal demorará ainda mais para se restabelecer. 457 pessoas foram detidas e 441 policiais ficaram feridos em mais um dia de protesto contra a reforma da Previdência na França. Em razão das manifestações, a visita do rei Charles III ao país foi adiada. A França e o Reino Unido decidiram adiar a visita do monarca no país, que estava marcada para domingo. A viagem seria a primeira do soberano britânico ao exterior, desde que ele assumiu o trono. Na segunda-feira, ele iria participar de uma homenagem no Arco do Triunfo e de um jantar no Palácio de Versalhes, antes de viajar para Bordeaux. A França vive dias sombrios e de muitos protestos desde o último dia 16. A data marcou o anúncio de Emmanuel Macron e da primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, sobre a aprovação por decreto da reforma da Previdência, devido aos temores de perder a votação na Assembleia Nacional. O texto passa agora por análise do Conselho Constitucional. A reforma adia a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuir 43 anos e não 42, como é a regra atual, para receber uma pensão completa. De acordo com as pesquisas, 2 em cada 3 franceses reprovam a medida. Macron, no entanto, quer que a nova legislação entre em vigor até o fim deste ano. Durante os episódios mais recentes, aconteceram mais de 900 incêndios de mobiliário urbano ou de lixo em Paris. Centenas de pessoas foram presas e diversos policiais feridos. Em Bordeaux, manifestantes atearam fogo em objetos em frente à sede da prefeitura. É primavera na Holanda, o que significa que chegou a época das tulipas florescerem. Um espetáculo da natureza que atrai milhões de turistas todos os anos no maior jardim de flores do mundo. O fenômeno dura apenas 8 semanas. Canteiros e mais canteiros de tulipas. A primavera dá as boas-vindas aos primeiros visitantes em Lisse, na Holanda, no Parque Keukenhof, o maior jardim de flores do mundo. 7 milhões de bulbos que foram plantados entre outubro e dezembro de 2022 floresceram. Esta é a nossa primeira vez na Holanda e, obviamente, a primeira vez aqui. Viemos apenas para ver as tulipas. Elas são mundialmente famosas. Somos de Chicago, então ouvimos muito antes de vir para cá. E pensamos, por que não? Minha mãe encontrou a primeira exposição da temporada e estamos muito animados para ver todas as flores. Eu nem tinha noção sobre os shows de flores lá dentro. Nós pensamos que seria apenas do lado de fora. Muito animado para ver as pessoas vindo de todo o mundo por causa das tulipas. Por isso, nós viemos também. Este ano, o visitante tem um motivo a mais para festejar a primavera. O parque já não conta mais com as restrições impostas pela Covid-19. Nós trabalhamos aqui, começamos o trabalho do zero. Tudo é um novo design para a temporada. Começamos em uma tela em branco. Plantamos os bulbos que começam a crescer e os canteiros ficam verdes. Daí as cores brotam e conseguimos o resultado que obtemos do lado de fora. Os jardineiros garantem que o parque se mantém florido durante toda a estação. Keukenhof recebeu 1.100.000 visitantes em 2022, apesar das restrições à Covid. Um número que deve ser superado em muito com a volta dos turistas estrangeiros este ano. E a seguir, metroviários de São Paulo aceitam proposta e suspendem greve que deixou 3 milhões de pessoas sem transporte. E os benefícios do contato com cavalos para o tratamento de vários tipos de doença.
Pelo segundo dia seguido, a capital paulista teve uma manhã marcada por transtornos e dificuldades para chegar ao trabalho por causa da greve dos metroviários. Mas pouco antes das 10 horas, o sindicato da categoria e a direção do metrô chegaram a um acordo e anunciaram o fim da paralisação. Para Adriana, foi mais uma manhã de caos. Sem o funcionamento do metrô, que a leva ao trabalho em cerca de 25 minutos, hoje a encarregada, mais uma vez, perdeu mais tempo e mais dinheiro para fazer o mesmo percurso, só que de ônibus e trem da CPTM. Duas conduções, porque a gente teve que subir para a Vila Mariana. Da Vila Mariana eu peguei até a Doutora Arnaldo, depois da Doutora Arnaldo eu peguei para descer a Carlos de Almeida. Quanto tempo de percurso? 3 horas e meia. Por volta das 7 da manhã, o metrô acionou o plano de contingência e algumas linhas passaram a operar parcialmente, somente em alguns trechos. Para auxiliar no transporte, a SP Trans prolongou 2 linhas e reforçou a frota de outras 13 que atendem o eixo das linhas do metrô. E o rodízio municipal de veículos mais uma vez foi suspenso. O trânsito ficou novamente acima do normal. A capital paulista registrou 615 quilômetros de lentidão por volta das 8 horas da manhã. E agora à noite, por volta das 19, quase 800 quilômetros de filas. Pouco antes das 10 horas da manhã, os metroviários aprovaram em assembleia a proposta feita pelo governo de São Paulo e decidiram encerrar a greve. O metrô se comprometeu a fazer o pagamento de um abono salarial de R$ 2.000 em abril e ofereceu participação nos resultados de 2023 a ser paga em 2024. Além disso, a empresa afirmou que não haverá punições nem descontos aos funcionários pelos dias de greve. A presidente do sindicato da categoria, Camila Ribeiro Duarte Lisboa, reclamou que a proposta apresentada ainda não foi ideal, mas disse que daqui a 2 semanas haverá uma campanha salarial que deverá melhorar a situação dos funcionários. Depois que a decisão dos metroviários foi anunciada, a operação nas linhas paralisadas foi retomada gradativamente. Por meio de nota, o metrô informou que a situação foi totalmente normalizada ao 12h45. Reiterou que nesses 2 dias de paralisação, empenhou todos os seus esforços em busca da melhor solução junto ao sindicato, além de alternativas para que a população pudesse ser transportada com o menor impacto possível, dentro das condições do plano de contingência. Aqui na estação Barra Funda, zona oeste de São Paulo, por onde passa a linha 3 vermelha do metrô, a gente pode constatar que a situação realmente está normalizada. Assim como operam normalmente também as linhas 1 azul, 2 verde e 15 prata do monotrilho. Portanto, quem conseguiu ir trabalhar de manhã, agora respira aliviado, porque tem a certeza de que poderá voltar para casa sem transtornos. Hoje a gente vai numa boa, não tem fila. Hoje pode ter certeza que não tem fila. Acho que hoje vamos chegar mais tranquilo, porque voltando o metrô, né, tudo volta normal. Muito feliz, tá ótimo. E o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, determinou hoje a apreensão do passaporte do ex-jogador de futebol Robinho. O atleta está proibido de deixar o país e tem um prazo de 5 dias para entregar o documento. O ministro afirmou que, neste caso, é importante colocar medidas para garantir que Robinho cumpra uma possível pena, já que ele tem recursos financeiros para fugir do país. O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo crime de abuso sexual. A seleção brasileira vai iniciar amanhã um novo ciclo em busca da conquista da próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. O técnico interino Ramon Menezes prevê dificuldades no amistoso contra o Marrocos às 7 da noite pelo horário de Brasília. Ramon Menezes exaltou a força da seleção africana, 4ª colocada na última Copa do Mundo, mas também destacou o que espera ver na equipe brasileira em campo. De fazer uma equipe bem equilibrada, né? Um setor defensivo, né? Com algumas variações quando a gente tiver a bola, né? Nós vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, tá? O Marrocos é uma equipe muito forte, né? Uma transição muito forte, uma bola parada ofensiva muito forte. Não foi à toa que fez uma grande competição, né? Um grande mundial. Quando a gente tem a bola, né? Toda a liberdade para esses jogadores, né? Mostrarem o futebol brasileiro, né? Que é o improviso, a criatividade, aquilo que eles fazem de melhor nos clubes que eles atuam.
Ramon não quis adiantar a escalação que levará a campo nesse sábado. Nos treinos da semana, ele fez testes e indicou ter dúvidas no ataque entre Antony e Rony, na direita. Já o experiente meio-campista Casemiro comentou as especulações envolvendo a possível chegada do técnico Carlo Ancelotti à equipe pentacampeã mundial. Ele reafirmou o respeito ao trabalho de Ramon Menezes, que conquistou o título sul-americano sub-20 e assumiu o time principal, enquanto a CBF negocia a chegada de um novo nome. O que nós, jogadores, gostaríamos de ter um treinador aqui, seja um treinador como se fosse capacitado com grandes jogadores, né? Porque nós sabemos aqui que nós temos jogadores, 30, 40, 50 jogadores de nível excepcionais, né? Principalmente que é um treinador que eu já conheço, já conheço muito bem, é um amigo que eu tenho, é um admirador que eu tenho no futebol, foi um prazer trabalhar com ele, mas existe outro lado também, né? O Ancelotti tem um clube, que é o Real Madrid, temos que respeitar o clube que ele está, temos que respeitar o Ancelotti. Nós temos um treinador aqui também, que é o Ramon, que mesmo não é o efetivo, né? Mas ele está aqui para fazer esse jogo. A outra novidade do final de semana será a Fórmula E, considerada a categoria do automobilismo mais sustentável do planeta. Os treinos com os carros elétricos, que podem alcançar até 320 km por hora, foram realizados hoje. Para amanhã estão marcados o treino classificatório e a corrida no Sambódromo do AMB, em São Paulo. 22 pilotos e 11 equipes vão participar da disputa do circuito que estreia no calendário da Fórmula E. Com 2.933 metros de extensão, o traçado paulistano contará com 11 curvas e 2 retas. No sábado pela manhã está previsto mais um treino livre. Na sequência será a vez da classificação para definir o grid. A largada está marcada para as 2 da tarde, no horário de Brasília. O país terá 2 representantes, Lucas de Grassi e Sérgio Sete Câmara. De Grassi foi campeão na temporada 2016-2017, possui 13 vitórias na carreira e detém uma marca histórica. Venceu a primeira corrida realizada na categoria, em Pequim, em 2014. Outro brasileiro que foi campeão na Fórmula E é Nelsinho Piquet, que ficou com a taça em 2015 e 2016. E neste ano, após 5 etapas, o alemão Pascal Wehrlein está na liderança do Mundial, seguido pelo piloto britânico Jake Dennis e pelo francês Jean-Éric Vergne. A conexão entre o ser humano e os cavalos ajuda muito na cura de vários tipos de doenças. Com os animais e uma equipe de profissionais, tudo melhora para os pacientes que interagem e conseguem bons resultados. Esse é o Breno. Começou a ecoterapia há 6 anos. Chegou ao programa por meio de recomendação médica. Hoje, graças à prática, ele vem evoluindo cada vez mais. Aqui é um lugar que eu acordo cedo, vamos embora para a Eco, ele vai sem reclamar, sem nada, porque ele gosta. Ele tem 3 diagnósticos, é TDAH, TOD, tem deficiência intelectual e ajudou muito na concentração dele, no foco dele, tanto aqui quanto na escola, quanto em casa, em todo lugar. O adolescente já está na modalidade pré-esportivo, que é quando a prática é mais avançada. Normalmente, o processo é realizado uma vez por semana e cada sessão tem em média 40 minutos, sendo 30 de interação direta com o cavalo. A gente consegue adaptar várias modalidades. Então, para o Breno, a gente consegue dar um passo a mais porque ele tem a lateralidade dele desenvolvida, ele tem o raciocínio dele desenvolvido. Então, com alguns praticantes, tipo um PC, não vai ter tanto controle com o cavalo, mas a gente consegue trabalhar da mesma forma com outras patologias. E o Breno, claro, ama os cavalos. É uma coisa legal para fazer, para deixar as pessoas felizes. Tipo, um dia, se as pessoas quiserem fazer campeonato, essas coisas, faz. Em Campo Grande, o tratamento com ecoterapia da PMMS existe desde 2002. Para o método terapêutico, é utilizado apenas cavalos mansos, dóceis e bem treinados. O curioso é que o movimento do animal assemelha ao do ser humano. Ao montar no cavalo, o praticante trabalha a postura, tem uma boa melhora na coordenação motora. Além disso, ele também tem controle de tronco e cervical
e fortalece os músculos. São diversos benefícios. O objetivo é buscar a autoestima, a melhora do tônus, a melhora da reação de endireitamento, você ter uma postura melhor, você tem uma força muscular. Todo esse processo você consegue com o movimento tridimensional que é natural do cavalo. A hipoterapia pode ser praticada a partir de 3 anos de idade. Além disso, atende todas as patologias. E o programa é gratuito, mas é necessário ter a recomendação de um médico. A ecoterapia ela não é um passeio, ele tem uma parte legal e assim tem que ter esse encaminhamento médico. Desse encaminhamento médico ainda passa pelo crivo da nossa avaliação aqui da equipe, que entra um fisioterapeuta, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e os demais da equipe para poder fazer essa avaliação e perceber se realmente é indicado ou não a ecoterapia. A hipoterapia também é uma das modalidades. Geralmente é quando o praticante não tem condições físicas ou mentais para se manter sozinho no cavalo. Na hipoterapia, vamos colocar assim para um entendimento melhor, é uma patologia que requer um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de contato dos profissionais. Por exemplo, eu preciso de ter uma criança que precisa do apoio em cima do cavalo, ou seja, eu vou na lateral, eu vou precisar de um lateral para ajudar no apoio. E caso necessite a retirada de emergência, também vai ser uma questão de segurança, ele também faz. E o mediador vai passando as terapias. E o terceiro vai fazer a condução do cavalo, que esse também é um profissional muito importante. Por quê? Porque ele tem que estar atento à terapia, ao movimento do cavalo, ao praticante e o que a equipe está conduzindo. Então isso é a integração dessa equipe. E aí nessa equipe você consegue, depois do estudo de caso, nós definimos qual é o profissional que vai mediar essa terapia. Se no estudo de caso que foi feito, entendeu que vai começar com um fisioterapeuta, por quê? Porque ele precisa de ter uma força muscular, ele precisa ter um ganho de equilíbrio, então a gente vai colocar um fisioterapeuta como mediador, aí ele vai buscar esse foco. Mas se a gente voltar para o lado do autista, a gente vai buscar o quê? Um psicólogo. Um psicólogo por quê? Porque ele vai ter mais, o foco dele vai ser mais para essa área e não interferindo que os outros profissionais vão estar junto, dando apoio e também ajudando em algumas questões. Nós trabalhamos com ele controle de tronco, a parte da motricidade fina, alongamento. Eduardo está aqui desde 2017. Quando ele chegou aqui ele não tinha controle de tronco. Hoje ele já consegue realizar as atividades. A motricidade fina dele já melhorou bastante e ele gosta de interagir muito com o cavalo, com a equipe e ele é um praticante muito simpático. Elas pedem para eu falar as cores, eu ando, dou comida para o cavalo e vou para casa. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.